Olá pessoal, estou de volta aí com mais uma aula aqui do curso de CorelDRAW X7, ok? Nesta aula aí a gente já vai estar aprendendo como criar um novo documento e configurá-lo de acordo com a sua demanda, com o seu pedido, com a sua necessidade, ok? Temos aí métodos. Você clicar aqui ó, com a tela de boas-vindas ativa, você clicar aqui em novo documento, ou vir aqui em arquivo, novo, certo? Ou vir nesse ícone aqui, ó, nessa de uma página com a estrelinha verde. Você clicando nela, ou clicando aqui, ou apertando Ctrl N, iremos aqui, ó, nessa página de criar um novo documento. E é nela que é uma das partes mais importantes aí para a gente estar trabalhando, é com ela, ok? Então vamos aí começar. Aqui no nome já está de lata, que é o nome do arquivo, certo? Vou colocar aqui, ó, aula. O destino predefinido, o que seria? Seria o tipo de arquivo. Por exemplo, aqui temos o RGB, Web, CMYK, certo? Seria o tipo de padrões de cores, certo? Que a gente tem. Ok? Por exemplo, aqui, ó, é o padrão do CorelDRAW, ele utiliza o CMYK modificado, que ele mistura tanto o CMYK com o RGB. Então, são cores, nessa lista aqui, tem as duas cores, que é o padrão do CorelDRAW, ok? Isso aqui vocês não precisam estar fazendo muito de opção, certo? O tamanho. Temos aí vários tamanhos e vocês percebem o seguinte, ele já dilata quando a gente cria o arquivo, ele já aparece como arquivo de uma folha A4, uma folha sulfite, certo? Mas aqui temos outros tipos aqui, ó, cartão de visita, B1 ISO, C3, C5, que são formatos de folhas e tamanhos diferentes, certo? Por exemplo, aqui, ó, executivo, ó, vou clicar aqui em executivo para vocês verem, ó, colocar aqui em pixels, cadê? Aqui, ó, veja, o tamanho é grande, 3000 por 2000, certo? Por exemplo, a gente vir aqui mudar, ó, olha só, por exemplo, banner web, que é para web aí, ó. Então vai mudando e veja que a gente não tem o padrão para vídeo. Porque o CorelDRAW, ele, na família do CorelDRAW, ele não tem a mobilidade igual do Illustrator com os programas da Adobe, como Premiere ou After Effects. Então, ele só trabalha com ele mesmo e com os demais que vêm junto com o pacote, que são o Corel Photo Paint, Corel Capture, Corel Connect, certo? Então, é só essas opções aí. Ah, Dana, mas eu quero criar um arquivo... A minha preferência, você pode? Posso. Pelo seguinte, você, por exemplo, pode mudar aqui. Eu costumo muito trabalhar com arquivos com pixels, porque eu tenho uma agilidade melhor de trabalhar com pixels. Por exemplo, vou criar aqui um arquivo em HD, 1280 por 720, ó. 720. E veja, ó, que quando a gente clica externo, ele já muda aqui, ó, o tipo de visualização, ó. Retrato, ele vai colocar, ele vai inverter, certo? A largura ele vai colocar 720 e a altura 1280. E o paisagem ele vai inverter, deixando normal. E por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, para RGB, certo? E tem como a gente está salvando, certo? Ó, a gente clica aqui, ó, adicionar pré-definição, ó, a gente escolhe o nome, ó, 720p HD, vamos colocar assim, ok. Olha só, se eu fechar essa abinha aqui, iniciar um novo, olha só, se eu vier aqui, ó, padrão, olha só, ele tá aqui o meu padrão que eu criei. Aí se eu quiser excluir, tem essa lixeirinha aqui do lado, ó. Vocês removem a pré-definição e exclui. Eu não vou estar excluindo ela, vou estar deixando ela para a gente estar trabalhando nas aulas.
Aqui temos o número de páginas que a gente pode ter, ok? Que ao mesmo tempo a gente pode estar inserindo na parte inferior aqui, que eu vou estar mostrando em aulas posteriores, o modo de cores aqui que eu falei, de CMYK e RGB, e a resolução de renderização, que é o DPI, que é polegada por pixel, certo? Quanto maior for o número maior número, por exemplo, 300, maior será a qualidade e resolução do seu da sua imagem, do seu desenho, ok? Ó, vou estar mudando aqui, ó, de novo, ó, aula, certo? E temos aqui configurações de cores, certo? Ó, que a gente pode estar inserindo aí cores diversas aí que eu não vou estar abordando mais. E veja que olha só, o perfil do RGB temos aqui, ó, o SDTV, que é mais para vídeo. Veja, ó, certo? Por exemplo, aqui, ó, o Adobe RGB, que é as cores padrões da Adobe, da Apple também temos. Então temos várias cores aí, ó, por exemplo, aqui, ó, HDTV. Então tem vários que vocês podem estar trabalhando aí ao longo aí do que vocês forem testando. Temos o perfil CMYK, que eu vejo que ele tem um pouco mais do que o RGB. O perfil de escala de cinza, certo? Que a imagem vai ficar só cinza mesmo. E finalidade de renderização, olha só. O colorimétrico relativo seria o tipo da cor. Por exemplo, uma mudança de cor num degradê. Vai do preto para o branco. Esse colorimétrico, ele vai tipo tornar essa mudança de cor mais suave, certo? Essas opções aqui para deixar essas cores mais suaves de transfusão de cor. E a descrição é a descrição do seu documento. Por exemplo, se eu mudar aqui para RGB, ó, o que vai causar? Selecione e crie gráficos para impressão com alta qualidade de cores. Se eu mudar para, por exemplo, web, ó lá, selecione para criar gráficos para a internet. Selecione gráficos para impressão em um escritório. Então são padrões aí que a gente pode estar trabalhando. E ele também temos esse aqui, ó, o botãozinho não mostrar essa caixa de diálogo novamente. O que ela vai fazer? Ela, se eu clicar aqui e dar um OK, na próxima vez que eu for criar um arquivo, essa caixa aqui não vai aparecer para mim mais. Ele vai iniciar com o padrão mesmo do Corel, que é o padrão A4, certo? Então, eu não recomendo aí você estar clicando nela, ok? Porque não tem reversão essa caixa e você vai ter que resetar o seu CorelDRAW para você conseguir. Vou estar dando um OK aqui para dar continuidade. Ó. Feito isso, temos o seguinte. Você quer mudar o tamanho dessa página aqui e não sabe como. Temos aqui no grupo de ferramentas da página isso daqui. Ó, temos aqui, podemos modificar, por exemplo, podemos colocar 1920 por 1080, certo? E clicar, olha só. Eu modifiquei e criei minha página automaticamente, certo? E aqui temos aqui, ó, colocando ele como retrato ou paisagem, certo? E aqui temos a opção de unidade. Se eu quiser mudar para milímetro, se eu quiser mudar para pontos, para metros, ó, certo? Porque o CorelDRAW a gente vai trabalhar, por exemplo, igual eu quero criar uma fachada de uma empresa. Ela tem 7 metros por 2, vamos colocar 1 metro, não, 1,3 metro de altura. Olha só a dimensão do arquivo que eu criei, ó, tá em metros, ok? Mudar para milímetros lá, ó, e aí vai tá dando aí para tá trabalhando. 1920, vamos colocar aqui o padrão que eu tinha feito, ó.
1280 por 720, certo? E aqui temos aqui as unidades que eu falei. E aqui o que vai ser? Distância de deslocamento, certo? Que vai ser, por exemplo, vou estar criando aqui, ó, um quadrado. Quando eu movimento ele com as setas, ó, ele vai mover 10 pixels, porque eu marquei aqui. Se eu colocar um aqui, lá, o que vai acontecer, ó? Lá, ó, ele vai passar um pouco menos, ele vai passar mais devagar lá, ó, certo? Então sempre é bom vocês estarem trabalhando aí. E aqui, o que seria essa opção? A opção de duplicação, certo? Por exemplo, ó, se eu dar um Ctrl D, ele vai aparecer só uma vez essa caixa. Você vai estar configurando aqui 10 pixels, ok. Ó, ele duplicou, certo? Ó, Ctrl D lá, ó, ele vai duplicar só a 10 pixels. Se eu, por exemplo, colocar aqui, ó, 5, ó, Ctrl D, olha lá, ele vai diminuir em referência a outra opção aqui, correto? Aqui temos tratar todos os objetos como preenchimento, certo? Por exemplo, igual, se eu fazer essa coisa aqui, ele tem um preenchimento padrão, certo? Aqui. Agora, se eu for exportar ele só vai aparecer o contorno, ok? E, dando continuidade àquela parte aqui, ó, a gente pode estar criando um arquivo por aqui, ó, certo? E pelas páginas, ó, a gente pode estar inserindo uma página por aqui, ó, por esse sinalzinho aqui, ó. A gente insere e aí, gente, o que a gente faz? A gente cria uma pasta, uma página igualzinha à nossa página 1, correto? Ó, a gente pode estar trabalhando aqui, ó, pelas setas aqui, lá, ó, certo? Ou a gente vem aqui em janela, ó, aula que a gente já tem, certo? Então é bem simples. Aí eu quero excluir. Você clica com o botão direito e excluir. Na próxima aula eu já vou estar passando aí uma aula sobre páginas, ok? Então essa aula foi isso mesmo, foi bem simples. Ensinei como é que vocês criam um documento e personalizam. Lembrando que é o seguinte, podemos aqui também, ó, mudar por aqui, ó, lá, ó. Ok, podemos mudar por aqui também. Olha só que o CorelDRAW ele dá pra gente de graça mesmo pra gente estar trabalhando, ok? Então eu vou estar voltando aí um padrão A4, certo? Então essa aula foi isso mesmo, espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima aula com mais uma aula.